pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês a física do violino. Explicarei as ondas estacionárias e os harmônicos presentes na corda desse instrumento. Então, primeiramente, toda vez que eu aplico uma força sobre a corda, movimentando ela e tirando-a do seu estado de repouso, eu crio uma vibração. Essa vibração se propaga pela corda como um pulso, que ao encontrar duas extremidades fixas, ele é refletido. Como aqui no caso desse instrumento, eu tenho dois pontos fixos, quando eu tenho um ponto fixo, essa onda incidente, ela vai ser refletida com as mesmas características da original, porém com a direção e a fase invertida, ou seja, a frequência, a amplitude e o comprimento de onda serão os mesmos. Logo, se eu fico produzindo pulsos constantemente, eu vou ter pulso incidindo e pulso sendo refletido sobre a minha corda. Esses pulsos vão se sobrepor e formar a minha onda estacionária, que são caracterizadas como o encontro de duas ondas idênticas, sendo uma incidente e a outra refletida. As ondas estacionárias, elas têm o seu modo de vibração. No caso, nesses desenhos aqui, nós temos representando os modos de vibração da corda. Nesse primeiro desenho aqui, eu tenho o primeiro modo de vibração da minha corda, também chamado de fundamental, que é quando eu toco a minha corda presa apenas por dois pontos, que é o que nós temos aqui no caso. Na parte de cima nós temos uma crista e na parte de baixo nós temos um vale, o encontro dessas duas ondas. E aqui nós vamos ter um ventre. Então, se eu tocar o meu violino, eu vou estar produzindo, de primeiro momento, este modo de vibração. Toda a corda ela tem as suas características próprias, logo, cada vibração vai depender também do material e da corda. Vocês vão poder observar aqui a frequência que é acompanhada em Hertz. Então, observem nesse ponto qual é a frequência da minha nota fundamental. No caso, essa corda que eu estou tocando, ela tem uma frequência de 440 Hz, pela afinação que ela tem, também conhecido como nota Lá. Se eu dividir a minha corda ao meio, que foi o que Pitágoras fez, quando começou a descobrir as notas, eu vou ter o meu segundo modo de vibração, ou segundo harmônico, que é o segundo múltiplo da minha nota fundamental. Ou seja, esse aqui era 440 Hz, a minha frequência, aqui vai ser 880 Hz. Nesse segundo modo de vibração, eu vou ter dois ventres e mais um nó. E o nó é um momento, como vocês podem ver aqui, que não tem vibração. Se não tem vibração, eu não tenho som. Exatamente neste ponto aqui, assim como esses dois aqui, eu não posso ter som. Então agora nós vamos conferir para ver se isso é verdade. Essa minha corda aqui, no violino, ela tem um comprimento já medido de 32,5 centímetros. E essa régua aqui, ela tem um tamanho de 15 centímetros. Então, eu peguei essa régua aqui, a metade de 32,5 é 16,25 centímetros. Então, a gente mediu aqui, deu nesse ponto aqui, a metade da corda, e nesse ponto aqui eu tenho que ter então o meu segundo harmônico. Vamos conferir. Como vocês podem observar, a nota que apareceu como letra é a A, e a frequência é o dobro da primeira. Antes era 440, agora foi 880. Agora eu vou tocar exatamente neste ponto aqui. E como eu falei, nesse ponto não pode ter som, assim como nas extremidades. Então vamos conferir se isso é verdade. Vou tocar. Toquei nos nós, em todos os nós. Agora eu vou tocar bem pertinho do nó.
colocando o dedo no meu harmônico. Eu tenho som. Ótimo! Comprovamos que a física está correta. Agora, podemos fazer isso mais uma vez só para ter certeza. Se eu dividir a minha corda em 3 partes, eu vou ter o meu terceiro harmônico, ou o meu terceiro modo de vibração, que vai conter 3 ventres. 1, 2, 3. Como a primeira frequência fundamental que nós tínhamos tinha um valor de 440 Hz, então eu vou multiplicar essa minha frequência por 3, porque é o terceiro modo de vibração. E eu vou saber que é 1760 o terceiro modo de vibração. Então agora eu vou dividir a corda aqui. A metade da minha primeira frequência de vibração vai ser 8,12 centímetros, então vai ser mais ou menos aqui. Então coloquei aqui no meu braço do violino e constatei que é nesse ponto aqui que eu já coloquei a marquinha. Esse ponto aqui equivale a este nó e também a este nó, aqui. Então eu vou tocar exatamente nesse ponto e vocês vão verificar que a frequência é o triplo da frequência fundamental. Obtive som. Aqui é um pouquinho mais difícil de alcançar, mas também conseguimos obter o mesmo som. Agora eu vou tocar exatamente no nó. E, se a física funciona, não posso ter som. Todo som que sai é porque a crina é um pouquinho maior do que o ponto do nó. Logo, vai pegar um pouquinho de crina na parte onde vai fazer vibrar e vai ter som. Agora eu vou fazer o teste passando meu arco sobre todos os nós para ver se nós temos som. Como vocês puderam observar, os sons que saíram foram arranhados ou quase não saíram por causa da quantidade de crina que eu tenho e por causa dos nós. Agora, em pontos onde não tem nó, espero que vocês tenham gostado.